Boa noite. Ai, que delícia estar aqui nessa casa. Co-irmã da Fabiano de Cristo, né? Nossos queridos franciscanos, que tanto nos ensinam e nos trouxeram tantos exemplos, né? De amor, de dedicação, de humildade, enfim. E de oração também, né? Nós vamos falar, como já foi dito, do Evangelho, capítulo 27, das preces inteligíveis, sobre pedi e obtereis, mas no número 18, o item 18, que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E aí, em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma pergunta. Muitos, e espero que nenhum de nós aqui, acreditam que nós viemos com o destino traçado, que é o que é, e ou a gente vive até acabar a nossa bateria física e dali, como diziam os antigos, vamos para 10 palmos de terra, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Ah, não, já tem uma terceira opção, que é o purgatório. Porém, a princípio, o que isso nos coloca? Já está tudo definido. Se eu errei, se eu fui preguiçoso, eu vou ou para o inferno ou para o purgatório. Se eu fui bonzinho, eu vou para o purgatório, dependendo do tamanho da minha bondade, ou para o céu. E aí? Aí eu fico lá para sempre. Que bom quem consegue ir para o céu, porque pelo menos vai ficar na boa, deitadinho sobre as nuvens fofinhas de algodão, né? Para a eternidade. Agora, quem for para o inferno não vai ser nada legal, né? Apesar de que tem uns que dizem que preferem o inferno porque diz que lá tem mais festinha, né? Não sei. Então, gente, brincadeiras à parte, nós temos que chamar a atenção para a seguinte questão. Se tudo estivesse já definido, para que orar? Para que pedir? Está definido. A pessoa morreu, foi para o céu. Ou morreu, foi para o inferno. De que vai adiantar a minha oração? Se meu filho está doente, de que vai adiantar a minha oração? Porque só Deus sabe se ele vai ficar curado ou não. Então não adianta eu orar. Será? É nisso que nós acreditamos? E aí eu começo na minha primeira fala. Espero que aqui já nenhum de nós mais pense dessa forma. Porque até vocês podem olhar para mim e dizer assim, ai, Nori, mas né, nós já estamos estudando o espiritismo, a gente já sabe que não é assim. Como é que tu pode pensar isso da gente? Não, porque eu já pensei isso. Principalmente quando eu comecei os meus estudos. Porque a princípio, quando a gente começa a estudar, talvez por falha daqueles que me ensinaram alguma coisa, ou por falha minha mesmo, de não interpretar bem aquilo que me foi colocado, realmente, de uma certa forma, parecia que estava tudo definido. Eu vim para pagar os meus pecados, né, as minhas dívidas, então eu tenho que passar pelas provas, pelas expiações, e nada disso vai mudar. Eu só vou morrer na hora que Deus achar que eu devo morrer. Eu só vou, se eu tiver que perder a perna, eu vou perder a perna, porque estava escrito lá. Então, de que adianta eu orar? Aí é que vem
o entendimento da doutrina dos espíritos, chamada de o Consolador. Porque, na verdade, muitas vezes, o que nós conseguimos não é a mudança completa daquilo que nós almejamos, mas sim a consolação, o entendimento de por que estamos passando. É essa a grande diferença, o grande detalhe. É aquela chamada vírgula que muda tudo. Porque se assim fosse tudo pré-definido, por que eu vou orar por alguém que já morreu? De que vai adiantar a minha prece se ele ou ela cometeram erros, como todos nós cometemos, alguns piores nessa vida, outros nem tanto, mas em outras vidas, quem sabe eu já fiz muito pior do que aquele que eu acho que hoje faz o pior. Se tudo tivesse definido, realmente de nada valeria. Mas, de acordo com o conhecimento que nós deslumbramos, através do estudo, através da escuta, através do exercício diário, de compreender o outro como queiramos que os outros nos compreendam, a gente começa a perceber que a coisa pode ser alterada. Então, se alguém que eu estimo falece, morre o seu corpo físico, eu posso sim orar para, como disse na leitura que a nossa irmã fez no começo, ser agasalhada, ser amparada por bons fluidos. Porque por mais que às vezes nós cometamos erros, como é bom quando a gente chegava, quando criança, na frente da mãe, dizia: mãe, eu errei, eu tirei nota baixa na prova. E a mãe dizia: calma, filha, tudo vai dar certo, calma, mas na próxima vez estuda mais um pouquinho, certo? Faltou um pouco mais de empenho. Ou seja, eu não vou deixar de fazer a prova, mas eu vou me empenhar para fazer essa prova melhor. E por que eu vou me empenhar? Porque aquele abraço, aquele afeto, aquela compreensão recebida através do carinho, do olhar afetuoso da mãe, a gente se revigora. Não, a minha mãe falou que é só eu estudar mais. Eu vou estudar mais e vou conseguir. A gente fazia isso. E se a gente faz assim, se os nossos pais tratam-nos ou tratavam-nos assim, imaginem o pai de todos nós. Qual o olhar dele para cada um de nós? Porque ele falou: nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ficará para trás. E a gente pode ser auxílio dessa ovelha perdida. Porque quando uma ovelha se desgarra, ou quando um filho nosso se perde, o que a gente faz? Vai atrás, chama, grita, dá sinais. Olha, estou aqui, vem.
a gente faz questão de mostrar que a gente quer essa pessoa de volta. E é claro, né, não se tratando de coisas descabidas da nossa vontade, o calor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um tio, de alguém clamando por outra pessoa, por outrem, nos faz querer voltar. Me chamaram, sentiram minha falta, não é assim? Ai, eu estava em tal lugar e alguém me chamou. Ai, aquilo me deixou tão feliz, porque me viram ali. Não é bom? É ótimo. E orar, meus irmãos, por aqueles que já partiram, por aqueles que estão sofrendo, ou pelo desconhecimento, pela ignorância, ou pelo orgulho, ou pela vaidade, faz com que lentamente consigamos quebrar o gelo daquele coração orgulhoso, ou despertar aquela mente acomodada das necessidades reais para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque só o amor cobre multidão de pecados. Então, quando nós enviamos uma prece, nós estamos enviando um olhar especial para com aquele a quem nós estamos ou pedindo ou doando o nosso amor. E é nessa atitude de querer bem àqueles sofredores que nós, então, conseguimos, lenta e gradativamente, de acordo com o ânimo, a alma daquele ser, transformar o seu orgulho, a sua vaidade em necessidade de amparo. Não foi assim com o filho pródigo? Ele foi, saiu, se rebelou e o pai orava pelo filho. E quando ele retornou, o que ele fez? Seja bem-vindo. E muitos de nós até interpretam um pouco errado essa questão, ou equivocada, digamos assim, porque às vezes achamos que esse pai foi injusto com o outro filho, que se queixa até. Pô, para mim tu nunca fez uma festa. Agora para esse que gastou tudo que tu deu, tu tá fazendo festa. Só que a gente não percebe que aquele que tudo perdeu, ele volta a ser o filho daquele pai, mas não mais o dono de todas as coisas materiais que aquele pai tinha. Porque essas são, naquele momento, únicas e exclusivas daquele que trabalhou e ficou ao lado do pai. Ele foi reconhecido, sim. Ele tinha o amor do pai, a presença do pai e os bens do pai. Então, a gente tem que observar quão grande é o poder desse nosso amor que desperta, que acorda,
que acolhe. E é por isso que orar por aqueles que sofrem as dificuldades de um retorno ao plano espiritual, sem entender, sem saber aonde se encontram, para que a luz mostre-lhes o caminho que devam seguir. E essa luz só consegue brilhar quando plugada às energias do bem daqueles que o amam e à vontade daquele ser amado. Aí sim, ele irá ver o caminho iluminado que deve trilhar, sem, é claro, deixar de assumir as responsabilidades daquilo que deixou para trás. Nós confundimos muitas vezes o perdão, o amar ao próximo, com o passar a mão na cabeça e esquecer os erros do outro. Claro que assim, falando, parece uma coisa desencontrada, né? Esquecer os erros dos outros. É claro que a gente tem que esquecer, porque a gente não está aqui para estar lembrando do erro de ninguém. A gente já não consegue nem lembrar dos próprios, né? A gente esquece. É verdade, eu fiz isso para ti, não acontece? Como é que acontece? O que eu quero dizer é que é claro que a providência divina, o ser que somos nós, sabe de tudo que tem para prestar contas, para organizar em sua vivência. Então, ninguém sai em vão fazendo o que quer. Cada um de nós assume as suas responsabilidades e vai passar pelas suas expiações, pelas suas provas, mas orar e receber a oração daqueles que nos amam é a vitamina, é o impulso, é o trampolim para que consigamos nos elevar ao ponto de tocar o interruptor e ver a luz clareando o nosso caminho. Então, sim, meus irmãos, nós devemos orar por aqueles que partiram, se eram entendidos, sabiam para onde iam. Que bom, que felicidade, você já foi, você está indo, você está no caminho, que continue, que tudo aquilo que você conheceu aqui antes de ir seja propósito para a sua chegada no melhor lugar possível. Não, era alguém que não entendia de nada, era alguém revoltado, era alguém chateado. Então, que agora que você viu que o corpo ficou, mas você vive, que você entenda o amor da criação, a evolução do ser humano. E aí a gente vai desejando o melhor, o melhor, o melhor, em gotas de ânimos, para que aí então aquele ser banhado dessas gotas benfazejas possa se livrar dos infortúnios, dos medos, das dúvidas e possa também tirar o véu que normalmente nos cega, né? E aí começar a enxergar as novas possibilidades de sua vivência.
no item 19, nos diz assim: pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Então, só para constatar, né, que não eram palavras minhas, mas palavras que estão atribuídas ao nosso Evangelho, que nos coloca uma descrição e das razões e os porquês daquilo que passamos e vivenciamos. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Vejam, aquilo que eu falei. A gente ama, a gente abraça, mas cada um tem que dar conta dos seus passos. Então, se eu peguei um sapato menor do que eu podia, eu vou ter os dedinhos bem apertadinhos, vai encher de calo na minha caminhada. Mas por quê? Porque eu escolhi o sapato que era mais bonito e não o que servia no meu pé. Culpa de quem? Minha. Quem é que vai ficar com calo no dedo? Eu. Então, mesmo passageiras, né? Mas a gente precisa passar por essas penalidades. Porque isso se chama lei de justiça. O justo é esse. É o que dá conta sempre de tudo que fez e que faz. Para quem? Para si próprio. Ele não precisa falar nada para ninguém. Basta olhar para si mesmo. Porque além de nós, o único que precisa saber, já sabe muito antes de nós mesmos. E está sempre de mão estendida para nós. Outros se fundam numa razão mais auspiciosa, a imortalidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. Né? Quer dizer, ora a gente diz, não, olha lá, cuida mais do CEOs, porque é uma casa mais legal, deixa o Fabiano um pouquinho de lado. Não pode. Porque Deus não faz escolha entre seus filhos. Agora, se o CEOs está trabalhando muito mais, conseguindo, talvez, reunir rebanhos maiores, é porque está merecendo. Não quer dizer que o Fabiano não mereça. Né? Mas cada um segundo as suas obras. Então, é claro que não tem... A lei é justa e por isso não há como Deus dizer, não, a Mari é tão querida, eu vou passar a mão na cabecinha, deixa a Mari passar para o lado de cá mais rápido. Porque ela é tão bonitinha, ela é tão queridinha. Ela é tudo isso, mas todos os seus filhos são, e ele sabe disso. Alguns já conseguem demonstrar, outros ainda nem tanto, mas todos somos. Ou fomos, ou seremos.
Deixa eu arrumar aqui. O homem é assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente, o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. É muito interessante porque, normalmente, principalmente as pessoas que não se aprofundam, não estudam, não procuram conhecer mais e mais a boa nova do Cristo, nosso Evangelho, porque elas costumam ter medo, né? Principalmente da morte. Eles acham que está tudo muito bem, mas quando fala na morte, porque assim, na verdade, eu sei aonde estou, mas eu não sei para onde eu vou. E na verdade, se nós entendêssemos que depende única e exclusivamente de nós dizermos, tá certo, eu não sou perfeito. Eu entendo que eu tenho que amar. Eu entendo que eu não posso cobrar do outro. Eu entendo que eu errei. E eu sei que eu preciso de ajuda para ser melhor. Se o pai recebeu o filho pródigo, por que o nosso pai não nos receberá diante de clareza de coração, de desejo, de busca de melhoramento, de reconhecimento de suas próprias faltas e dificuldades? Porque só isso. As pessoas às vezes se apavoram tanto porque elas querem fazer algo grandioso. Quando Jesus nos disse: queres ser o maior? Que sejas então o menor. A gente não tem que querer ser, aparecer, não, porque, não, para Deus deixar eu ir para o céu, eu acho que eu vou começar a dar palestra de manhã, de tarde, de noite, né? E vou levar cesta básica para não sei aonde, né? Porque eu tenho que ser grande, né? Para Deus deixar eu ir para o céu. A única obrigação que nós temos, e eu digo obrigação, que não, na verdade é forma de expressão, porque nós não somos obrigados a nada. A gente faz se desejar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para isso, a gente não precisa dar 30 cestas básicas, nem 10 palestras por semana, nem tirar o casaco numa demonstração pública, entregar para o outro que parece que estava passando mais frio do que eu. Não, que não seja maravilhoso a gente cuidar com carinho e atenção de um irmão que passa frio. Mas, acima de qualquer coisa, o que nós precisamos é compreender que é por nossa culpa e nossa máxima culpa tudo o que nós passamos. Mas eu não me lembro, eu não fiz nada contra tal pessoa para ela me olhar daquele jeito. Mas ela lembra de alguma coisa que você fez.
Então, bota a violinha no saco, baixa a cabeça e segue. Sem revolta, sem brabeza. E como que a gente pode conseguir fazer isso? Recebendo boas energias que nos alimentam e nos tornam fortes o suficiente para lidarmos com os nossos pesos. E isso acontece através do quê? Do passe que a mãe da gente dá na gente desde que a gente nasce. Ou até antes na barriga, né? Cada vez que ela passa a mão. Daquele abraço de um amigo que fazia tempo que a gente não via. Daquela oração emanada com amor. E assim sucessivamente. São pequenas atitudes que nos fazem dissolver as nossas próprias culpas através da compreensão, do entendimento e do auto-perdão. E uma das coisas que mais nos auxiliam a nos auto-perdoarmos é o amor que recebemos. É a compreensão, é o carinho. Então, encarnados ou desencarnados, cada vez que nos é transmitido esse amor, esse bem-querer, nós respiramos, nós nos fortalecemos e nós nos transformamos. Por isso, não há nada a não ser a nossa vivência que é para sempre. O resto, tudo passa. Que possamos, então, reunir sempre o nosso pensamento em prece para todos os nossos irmãos, próximos, distantes, mas todos os filhos do nosso mesmo Pai. Que assim seja. Obrigada a todos.